Entre 1972 e 1974, o exército brasileiro travou uma guerra numa floresta remota do sul do Pará, que poucos brasileiros sabiam que estava acontecendo. Uma guerra contra cerca de 70 jovens brasileiros, a maioria universitários, que haviam deixado suas casas nas cidades para tentar iniciar uma revolução armada no coração do Brasil. E uma guerra que o regime militar fez de tudo para que o Brasil nunca soubesse que havia acontecido. A história da guerrilha do Araguaia começa antes da guerrilha. Nas cidades, nas universidades, nos porões do movimento estudantil brasileiro dos anos 1960. O golpe militar de 1964 havia encerrado a democracia brasileira. O AI-5 de 1968 havia encerrado qualquer ilusão de que o regime moderaria. Para uma geração de jovens militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ficou claro que a via eleitoral estava fechada e que a via armada era a única que restava. A teoria era inspirada na experiência cubana e vietnamita. Criar um foco guerrilheiro rural que atraísse o campesinato, desgastasse o exército e eventualmente se expandisse para as cidades. O local escolhido foi a região do Rio Araguaia, uma fronteira agrícola em expansão no sul do Pará, onde camponeses sem terra e poceiros viviam em conflito permanente com fazendeiros e grileiros. Era, na teoria, o terreno perfeito para uma guerrilha popular, uma população local com razões concretas para a revolta e uma floresta densa que dificultaria as operações militares. A partir de 1966, militantes do PCdoB começaram a se instalar na região discretamente, assumindo identidades falsas, trabalhando como agricultores, médicos e comerciantes. Passaram anos construindo vínculos com as comunidades locais, aprendendo a floresta, estabelecendo rotas de suprimento, recrutando apoio. Em abril de 1972, o exército descobriu a existência do movimento e lançou a primeira de 3 campanhas militares para erradicá-lo. A primeira campanha falhou. O exército não estava preparado para combate na floresta densa do Araguaia. Os guerrilheiros conheciam o terreno melhor do que os soldados. A segunda campanha também encontrou dificuldades e produziu baixas de ambos os lados. O regime militar tomou então uma decisão que definiria não apenas o resultado do conflito, mas o que restaria dele na memória histórica do Brasil. Decidiu travar essa guerra em segredo total. Nenhum correspondente de guerra, nenhuma cobertura da imprensa, nenhum comunicado oficial. A operação que estava prestes a ser lançada não existiria para o público brasileiro. A terceira campanha, lançada em outubro de 1973, foi diferente das anteriores em escala e em método. Milhares de soldados, agentes do serviço de inteligência, aviação de apoio e uma ordem que nunca foi oficialmente confirmada, mas que os sobreviventes e pesquisadores documentaram com consistência perturbadora: não fazer prisioneiros. Entre outubro de 1973 e janeiro de 1975, a guerrilha foi sistematicamente destruída. Dos aproximadamente 70 guerrilheiros, nenhum sobreviveu ao conflito, com exceção de um pequeno número que havia saído da área antes das operações finais. Os corpos não foram entregues às famílias, os locais de enterro não foram informados. Em muitos casos, os corpos foram cremados ou jogados no rio. E o regime militar fechou o arquivo, decretando que aquela guerra nunca havia acontecido. Mas havia algo que o regime não havia previsto. As famílias dos desaparecidos não esqueceram. E é aí que a história da guerrilha do Araguaia começa a revelar o que a torna diferente de qualquer outro capítulo da ditadura militar brasileira. Os guerrilheiros do Araguaia tinham nomes, tinham histórias, tinham famílias que os esperavam. A maioria tinha entre 20 e 30 anos quando foi para a floresta. Muitos eram estudantes de medicina, engenharia, filosofia, das melhores universidades do Brasil. Haviam deixado famílias, carreiras e cidades para viver anos numa floresta remota,
sob identidades falsas, preparando uma revolução que nunca chegou. Entre eles estava Maurício Grabois, um dos fundadores do PCdoB, que tinha mais de 50 anos quando foi para o Araguaia e nunca voltou. E estava João Amazonas, outro fundador do partido, que supervisionava a operação à distância, mas cujos documentos mostram o envolvimento direto na concepção da guerrilha. E estavam os jovens, dezenas deles, que acreditavam genuinamente que o Brasil precisava de uma revolução e que o Araguaia seria o seu começo. A relação entre os guerrilheiros e a população local era complexa, e essa complexidade é um dos aspectos menos discutidos da história do Araguaia. Alguns moradores locais apoiavam os guerrilheiros, fornecendo informações, alimentos e abrigo. Outros, pressionados pelo exército, tornaram-se informantes, entregando posições e movimentos dos guerrilheiros às forças militares. O exército usou essa divisão sistematicamente, criando uma rede de informantes locais que foi fundamental para localizar e eliminar os guerrilheiros na terceira campanha. A terceira campanha foi diferente não apenas em escala, foi diferente em método. Pequenas equipes de operações especiais, treinadas especificamente para combate em floresta densa, foram inseridas na região para caçar os guerrilheiros individualmente. A estratégia havia mudado, de confronto direto para eliminação sistemática. Os guerrilheiros estavam isolados, sem suprimentos regulares, sem comunicação com o partido, sem reforços possíveis. O PCdoB havia falhado em estabelecer as rotas de suprimentos que haviam prometido. A população local havia sido em grande parte cooptada ou intimidada pelo exército. E a teoria que havia motivado toda a operação, que o campesinato se levantaria em apoio à guerrilha, havia se revelado equivocada. Os camponeses do Araguaia não queriam uma revolução. Queriam terra, saúde e paz. E o exército, por mais brutal que fosse, era o poder estabelecido que eventualmente partiria. Um por um, os guerrilheiros foram sendo encontrados e mortos. Alguns morreram em combate. Alguns foram capturados e depois executados. Alguns simplesmente desapareceram na floresta, e seus destinos nunca foram completamente esclarecidos. O que é consistente nos relatos de sobreviventes militares, de moradores locais e nos documentos que foram progressivamente obtidos é que prisioneiros foram feitos e que esses prisioneiros não sobreviveram. Isso transforma o Araguaia de uma derrota militar de uma guerrilha numa questão de crimes contra a humanidade, uma distinção que o Estado brasileiro ainda não processou completamente. Em 1974, a guerrilha estava destruída. O exército havia vencido militarmente, mas o regime havia criado um problema que a vitória militar não resolveu e que se tornaria cada vez mais perturbador nas décadas seguintes. Havia 70 famílias brasileiras sem respostas, sem corpos, sem túmulos, sem a dignidade mínima de saber o que havia acontecido com seus filhos, irmãos e pais. E o regime havia feito mais do que matar, havia feito desaparecer. Havia apagado não apenas as pessoas, mas os rastros das pessoas. Essa distinção entre matar e fazer desaparecer é o coração da questão do Araguaia que permanece aberta até hoje. A redemocratização do Brasil em 1985 não trouxe respostas sobre o Araguaia. A Lei de Anistia de 1979 havia sido construída de forma a proteger os agentes do Estado que haviam cometido crimes durante a ditadura, incluindo os que operaram no Araguaia. Os militares saíram do poder com os arquivos fechados, os responsáveis protegidos e a história do Araguaia enterrada tão profundamente quanto os corpos dos guerrilheiros. Mas as famílias continuaram procurando. Em 1982, um grupo de familiares foi à região do Araguaia pela primeira vez, tentando encontrar pistas sobre onde os corpos haviam sido enterrados. Encontraram moradores locais que se lembravam, que sabiam de enterros, que haviam visto coisas, que guardavam memórias que o regime havia presumido que se perderiam com o tempo. A memória local era o arquivo que o regime não havia conseguido fechar. Em 1993, o jornalista Cândido Pinheiro publicou o livro Xambioá,
baseado em entrevistas com moradores locais e ex-militares, que trouxe pela primeira vez ao público brasileiro uma narrativa detalhada do que havia acontecido no Araguaia. O livro confirmou o que as famílias suspeitavam, que prisioneiros haviam sido feitos e executados, que corpos haviam sido desenterrados e cremados para eliminar evidências, que a operação de encobertamento havia sido tão sistemática quanto a própria guerra. Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso criou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que reconheceu oficialmente a morte de guerrilheiros do Araguaia e abriu um processo de reparação para as famílias. Foi um passo importante, mas um passo sem consequências para os responsáveis. Reconheceu as mortes sem nomear os assassinos, indenizou as famílias sem abrir os arquivos. Os arquivos militares sobre o Araguaia permaneciam fechados. Em 2009, o governo Lula tentou uma abordagem diferente, pedindo ao Exército que localizasse e entregasse os restos mortais dos guerrilheiros desaparecidos. O Exército respondeu que não tinha documentos sobre o assunto, que os arquivos não existiam, que não havia nada a entregar. Pesquisadores e jornalistas já haviam obtido por outros meios documentos que provavam que os arquivos existiam. A afirmação de que os arquivos não existiam era falsa e havia prova documental de que era falsa. Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pelo desaparecimento forçado dos guerrilheiros do Araguaia. Foi a primeira condenação internacional do Brasil por crimes da ditadura militar e obrigou o Estado a tomar medidas concretas para localizar os restos mortais dos desaparecidos. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff, ela própria uma sobrevivente de tortura da ditadura, criou a Comissão Nacional da Verdade. O Araguaia foi um dos temas centrais das investigações da comissão, que ouviu testemunhos, analisou documentos e tentou reconstruir o que havia acontecido na floresta entre 1972 e 1974. O relatório final da comissão, publicado em 2014, concluiu que as operações no Araguaia constituíam crimes contra a humanidade e nomeou militares responsáveis pelas execuções. Mas a Lei de Anistia de 1979 continuou protegendo os responsáveis de qualquer processo criminal. Nomear sem punir, reconhecer sem responsabilizar. Esse é o padrão que o Estado brasileiro estabeleceu para lidar com o Araguaia e com a ditadura em geral. E enquanto esse padrão persiste, as famílias continuam sem o que precisam, não indenizações, não relatórios, não nomes em documentos oficiais. Continuam sem os corpos dos seus mortos. Há uma dimensão da história do Araguaia que os relatórios oficiais documentam com dificuldade, a dimensão do que foi feito para apagar os rastros. Porque o encobrimento do Araguaia não foi um silêncio passivo, foi uma operação ativa, deliberada e sustentada por décadas. Documentos foram destruídos, outros foram reclassificados com níveis de sigilo que os tornaram inacessíveis por décadas. Outros ainda foram transferidos para arquivos que oficialmente não existiam. Os corpos foram a parte mais perturbadora do encobrimento. Testemunhos colhidos ao longo de décadas, por pesquisadores, pela Comissão Nacional da Verdade, por organizações de direitos humanos, descrevem um padrão consistente. Guerrilheiros mortos em combate foram enterrados na floresta, às vezes em sepulturas marcadas, às vezes não. Depois, em operações posteriores, alguns foram desenterrados, os ossos foram cremados, as cinzas foram dispersas, os locais foram alterados para eliminar qualquer possibilidade de identificação futura. Essa sequência, matar, enterrar, desenterrar, cremar, dispersar, é o que transforma o Araguaia numa questão de desaparecimento forçado no sentido técnico e jurídico do termo. Não apenas matar, mas fazer com que as pessoas deixem de existir de forma verificável, fazer com que as famílias nunca possam ter certeza. Essa incerteza foi uma escolha, uma ferramenta. Mantendo as famílias na dúvida, talvez ele esteja vivo em algum lugar, talvez tenha fugido para o exterior, talvez apareça, o regime conseguia suprimir a mobilização que uma morte confirmada poderia gerar. Não há um túmulo para visitar, não há uma data de morte para registrar, não há um corpo para velar. Há apenas a ausência e a pergunta que nunca foi respondida completamente.
A busca pelos restos mortais dos desaparecidos do Araguaia continua até hoje, com resultados fragmentados e insuficientes. Expedições foram realizadas em diferentes governos, algumas com cooperação militar limitada, outras sem ela. Alguns fragmentos ósseos foram encontrados, mas a maioria não pôde ser identificada com certeza como pertencentes a guerrilheiros específicos. O DNA das famílias foi coletado, bancos de dados foram criados, mas as correspondências são raras porque há poucos fragmentos para analisar. Até hoje, apenas uma fração dos desaparecidos do Araguaia teve seus restos identificados e devolvidos às famílias. O Exército Brasileiro afirma que não tem mais documentos sobre o paradeiro dos restos mortais. Pesquisadores e familiares afirmam que essa afirmação é inverossímil, porque as operações militares foram meticulosamente planejadas e documentadas em outros aspectos. É difícil aceitar que os enterros não foram registrados. O que é mais provável, que os registros dos enterros nunca existiram ou que existem e permanecem classificados? Essa pergunta não tem uma resposta verificável no momento, mas a ausência de resposta é em si mesma uma resposta sobre como o Estado brasileiro trata sua própria história. Há também a questão dos perpetradores, os militares que conduziram as operações e que ainda vivem. Alguns deles falaram. Em entrevistas a pesquisadores, em memórias publicadas, em conversas informais que foram gravadas e documentadas. O que disseram confirma em linhas gerais o que os documentos e testemunhos civis já indicavam, que as operações foram sistemáticas, que prisioneiros não sobreviveram, que o encobrimento foi deliberado. Mas nenhum deles foi processado criminalmente. A lei de anistia continua como barreira intransponível. E à medida que o tempo passa, os perpetradores envelhecem e morrem, levando consigo o que sabem sobre onde estão os corpos. Cada morte de um participante das operações do Araguaia é também a morte de uma possível fonte de informação sobre onde estão os desaparecidos. O tempo está do lado do encobrimento, não da verdade. O que a história da guerrilha do Araguaia nos obriga a perguntar vai além do que aconteceu naquela floresta entre 1972 e 1974. Nos obriga a perguntar o que significa para um país não saber ou não querer saber o que foi feito em seu nome. A maioria dos brasileiros nunca ouviu falar da guerrilha do Araguaia com o detalhamento que merece, não porque a história seja obscura, mas porque ela nunca foi contada com a seriedade que exige. O regime militar tentou apagá-la, conseguiu parcialmente, e o que sobrou do apagamento permanece na estrutura de como o Brasil conta sua própria história. Há uma tensão permanente no Brasil entre o reconhecimento e o esquecimento da ditadura. E o Araguaia está no centro dessa tensão. De um lado, famílias e pesquisadores que exigem verdade, justiça e a devolução dos restos mortais dos desaparecidos. Do outro, setores que preferem que o período seja tratado como um capítulo encerrado, que a anistia foi uma conquista da reconciliação nacional e que reabrir o passado não serve ao presente. Essa disputa não é apenas historiográfica, é política e tem consequências concretas para as famílias que ainda esperam. Porque enquanto a disputa política mantém os arquivos fechados e a lei de anistia intacta, os restos mortais dos desaparecidos continuam na floresta. Há sobreviventes dessa história que ainda vivem, não os guerrilheiros, mas os filhos e netos dos desaparecidos e os moradores locais que testemunharam os eventos. Pessoas que cresceram com a ausência como presença constante, a cadeira vazia, a fotografia na parede, a história que nunca termina porque nunca terminou. O Araguaia não é apenas história de guerrilha, não é apenas história militar, não é apenas história política. É uma história sobre o que os estados fazem quando acreditam que ninguém está olhando e sobre o que acontece quando alguém começa a olhar. É uma história sobre memória, sobre quem tem o poder de determinar o que é lembrado e o que é esquecido. E é uma história que ainda está sendo escrita, porque ainda não terminou. As famílias dos desaparecidos do Araguaia não pedem vingança, nunca pediram. Pedem o que qualquer família tem o direito de ter: saber onde estão seus mortos, poder enterrá-los, poder visitar um túmulo.
Esse é um dos direitos mais fundamentais que uma sociedade pode garantir, e o Brasil ainda não o garantiu para essas famílias. A floresta do Araguaia ainda guarda seus segredos. O rio ainda corre sobre o que foi jogado nele. E há famílias brasileiras que acordam todo dia sabendo que em algum lugar naquela floresta estão os ossos de alguém que amaram e que o Estado brasileiro sabe mais do que diz sobre onde estão. Essa é a história da guerrilha do Araguaia. E histórias como essa são exatamente o motivo pelo qual o Narrate existe.